Chega, cancelei tudo. Vou embora. Gente, eu juro que tem dias que a gente acha que conhece a pessoa que dorme do nosso lado, que sabe exatamente quem ela é, o que ela valoriza e qual o limite dela. Mas aí, do nada, a vida te coloca numa situação extrema, no meio da madrugada, a milhares de quilômetros de casa, e a ficha cai. O que eu passei no Havaí não foram férias, foi o ponto final de um casamento. Foi ali que eu entendi que eu não era o marido, eu era o caixa eletrônico. Fica comigo até o fim, porque a história é longa, é cabeluda, e eu preciso colocar isso pra fora. E se você já passou por algo parecido, ou se conhece alguém que vive um relacionamento onde o enteado manda e a esposa obedece, já se inscreve aqui no canal e deixa seu comentário. É muito importante para mim saber o que vocês pensam sobre essa inversão de valores. Eu sou o Rafael, tenho 37 anos. Sou empresário, trabalho no ramo de logística e minha vida sempre foi correr atrás do prejuízo, pegar avião de madrugada, negociar em São Paulo, visitar filial em Minas. Eu sou o tipo de cara que valoriza estabilidade e paz. A Elisa, minha esposa, tem 35. A gente está junto há 4 anos e casados há 3. Ela é uma mulher linda, carinhosa, mas tem um ponto cego. Um ponto que eu tentei ignorar por tempo demais. O Matheus. O Matheus é filho do primeiro casamento dela. Um garoto de 16 anos, mas com a cabeça de 25 na hora de pedir as coisas e a maturidade de 5 na hora de lidar com um não. Ele sempre soube que eu não era o pai biológico e fazia questão de esfregar isso na minha cara. Mas na hora de usar meu cartão para comprar jogos ou tênis caros, ele me chamava de pai, com uma facilidade que dava até nojo. Eu sempre tentei ser justo. Eu sustento a casa, pago a escola particular dele, dou mesada, levo para viajar. Mas o Matheus nunca demonstrou gratidão. Ele agia como se tudo fosse obrigação, como se eu tivesse o dever de compensar a ausência do pai biológico dele, que sumiu do mapa logo cedo. O problema real não era o Matheus. Era a Elisa. Ela não conseguia contrariar o filho em absolutamente nada. Se o Matheus queria pizza, era pizza. Se ele queria o celular mais novo, eu tinha que comprar. Se eu tentava impor alguma regra, tipo, Matheus, desliga o videogame e vai estudar. Ela vinha logo em seguida e desfazia a regra. Ah, Rafa, deixa ele, coitado. Ele teve uma semana difícil na escola. O resultado era um adolescente mimado, folgado e que me desrespeitava abertamente. Nos últimos meses, o estresse no trabalho estava me consumindo. Eu mal via a Elisa. Ela começou a insistir nessa viagem. Rafa, a gente precisa de um tempo. Você está exausto, nós mal conversamos. Vai ser bom para nossa relação, para a família. Eu relutei muito. Não porque eu não quisesse viajar, mas porque a ideia de passar 10 dias fechado com o Matheus, sem ter meu escritório como refúgio, me dava calafrios. Elisa, eu não posso. Estou fechando um contrato grande. Se eu sumir agora, vai dar problema. Ela usou a tática do drama. Começou a chorar, dizendo que o casamento estava esfriando, que eu não me importava mais com ela, que eu só pensava em dinheiro. Eu só penso em dinheiro porque preciso sustentar o padrão que a gente tem, Elisa, e bancar todas as exigências do seu filho. Eu falei isso mais baixo, mas ela ouviu. Não coloca o Matheus no meio, Rafael. Isso é sobre a gente. Eu quero que a gente tenha um momento de família. O Matheus está crescendo. Daqui a pouco ele não vai querer mais viajar com a gente. Aquilo me pegou. Eu pensei, tá, ela tem razão. Talvez eu esteja exagerando. Talvez se a gente for, eu consiga me conectar com eles, e o Matheus veja que eu sou um cara legal, que eu me esforço. Eu cedi. E quando eu cedo, eu não economizo. Se é para ir bem. Onde você quer ir? Eu perguntei, já sabendo que ela ia pedir algo fora da curva. Havaí, Rafa. Sempre sonhei em conhecer o Havaí. Havaí. Era caro, era longe, mas era o sonho dela. Eu fechei o pacote completo. Passagens de primeira classe, 10 dias em um resort 5 estrelas em Maui, passeios, tudo pago. Um investimento de mais de R$ 50 mil só para a estadia e passagens. Quando eu contei para o Matheus, ele mal olhou para mim. Ele estava jogando no computador. E aí, Matheus, vamos pro Havaí, hein? Gostou da surpresa? Ele deu de ombros, sem tirar os olhos da tela. Tanto faz, tem Wi-Fi rápido lá? A Elisa me fuzilou com o olhar. Matheus, diz obrigado pro Rafa, que fez todo esse esforço. Valeu, Rafa. Ele murmurou sem emoção. Eu engoli seco.
Aquele era o primeiro sinal de que a viagem seria um inferno. A preparação para a viagem foi tensa. O Matheus reclamava do limite de peso da mala. Reclamava que eu não deixei ele levar o skate, o que era óbvio, não ia caber. Reclamava de tudo. A Elisa só pedia calma. Ele é adolescente, Rafa. É normal. A viagem em si foi uma tortura. Foram quase 24 horas de voo, com escalas. Mesmo na primeira classe, o Matheus não parava quieto. Ele brigava com a aeromoça porque ela demorou para trazer o refri, chutava o encosto da poltrona da frente e, claro, usava fones de ouvido no volume máximo, ignorando a mãe e a mim. Quando a gente finalmente chegou no resort, na ilha de Maui, era noite. Estávamos exaustos. O fuso horário de 6 horas nos derrubou. A prioridade era dormir. Eu tinha reservado 2 suítes interligadas. A minha e da Elisa era a principal, a Ocean Front Master Suite, com vista para o mar, cama king, hidromassagem, o pacote completo. A do Matheus era um quarto deluxe, top de linha, mas não era a suíte master. Era um quarto grande, com 2 camas de casal, uma varanda e uma TV enorme. Um luxo para um garoto de 16 anos, mas claro, não era a suíte. Chegamos no quarto por volta das 10 da noite, horário local. Gente, vamos tomar um banho rápido e desmaiar. Amanhã a gente explora a praia, eu disse, jogando a mala no chão. O Matheus foi direto para o quarto dele. 5 minutos depois, ele voltou para a moça nossa suíte, com a cara fechada. Mãe, eu não gostei do meu quarto. A Elisa estava abrindo a mala. Por quê, filho? É lindo, olha a TV. Não é lindo não, é pequeno e não tem vista para a piscina, só para um jardim feio. E eu quero o quarto de vocês. Eu parei o que estava fazendo e olhei para ele. Matheus, nem a pau. Esse aqui é o quarto que eu paguei para mim e para sua mãe. O seu é ótimo, tem tudo o que você precisa. Ele me ignorou e olhou para a Elisa, fazendo bico. Mãe, eu quero o quarto com hidromassagem. Eu mereço. Eu respirei fundo, tentando manter a calma após um dia inteiro viajando. Você merece o quê, Matheus? Você não pagou por nada disso. Você está aqui de favor. O seu quarto é mais do que suficiente. A Elisa interveio com aquela voz de quem tenta apaziguar um conflito que ela mesma criou. Rafa, calma. Matheus, o seu quarto é excelente. A gente só vai ficar aqui por 10 dias, filho. Aguenta firme. Mas eu não quero. Eu quero esse. Porque vocês têm o melhor quarto e eu não. Porque a gente é adulto, Matheus. E a gente pagou por ele. Eu respondi, com a paciência esgotando. Ele bufou e saiu batendo a porta. A Elisa veio até mim e colocou a mão no meu braço. Rafa, não esquenta. Ele está cansado, irritado com o fuso. Deixa ele pra lá. Elisa, você viu o nível de folga? Ele tem 16 anos e está exigindo que a gente ceda nosso quarto para ele. Isso é ridículo. Eu sei, querido, mas brigar agora, na primeira noite, vai estragar a viagem. Deixa ele esfriar a cabeça. Amanhã a gente conversa. Eu concordei, a contragosto. Tomei um banho rápido, deitei e apaguei. O cansaço me venceu. O relógio marcava exatamente 3:17 da manhã, quando eu fui acordado por um barulho ensurdecedor. Não era um alarme, não era um vizinho. Era na nossa porta. Bum, bum, bum. Eram batidas violentas, seguidas de um barulho metálico, como se alguém estivesse forçando a maçaneta ou a trava. Eu e a Elisa sentamos na cama, assustados. O quarto estava totalmente escuro. O que foi isso? Ela sussurrou agarrada ao meu braço. Não sei. Fica quieta. Eu me levantei devagar, tateando a parede para encontrar o interruptor. Meu coração estava acelerado. Eu pensei que era algum hóspede bêbado, ou talvez alguém da segurança do hotel. Crack! A porta, que estava trancada no ferrolho, cedeu com um som seco. Não foi uma abertura suave. Foi um arrombamento, forçado com violência. A porta foi jogada para dentro e bateu na parede com força. A luz do corredor invadiu o quarto. E ali, parado na soleira, estava o Matheus. Ele estava de pé, ofegante, vestido com um short e uma camiseta amassada. Na mão, ele segurava um daqueles cartões-chave de hotel, que ele provavelmente usou para tentar forçar a fechadura antes de desistir e usar a força bruta. Que porra é essa, Matheus? Eu gritei, acendendo a luz principal. Ele não parecia nem um pouco arrependido ou assustado. Ele estava com raiva. Raiva pura e infantil. Eu quero este quarto, agora! A voz dele estava alta, estridente, totalmente descontrolada. A Elisa se levantou da cama, enrolada no lençol. Matheus, o que você está fazendo? Você arrombou a porta.
Eu não me importo, eu não consigo dormir naquele quarto de merda. Eu quero este. Eu ouvi vocês roncando daqui. Eu não sou criança para ficar no quarto pior. Eu andei até ele, sentindo o sangue ferver. Eu estava nu, apenas de cueca, e o garoto estava invadindo minha privacidade, no meio da madrugada, em um país estrangeiro. Escuta aqui, seu moleque, você está maluco? Se você não sair daqui agora, eu vou te botar para fora à força. Eu o agarrei pelo braço. Ele tentou se soltar, mas eu sou bem mais forte. Me solta! Eu não vou sair. Eu quero essa cama. Eu quero a vista para o mar. Ele começou a espernear e a gritar, fazendo um escândalo digno de criança de 5 anos. Mateus, para de gritar! Vão chamar a segurança! A Elisa implorou, visivelmente em pânico. Eu estava prestes a arrastar ele pelo corredor e jogá-lo de volta no quarto dele. Minha paciência tinha evaporado junto com o sono. É o seguinte, Mateus. Você volta para o seu quarto agora, e amanhã a gente vai ter uma conversa muito séria sobre respeito e limites. Você acabou de quebrar a porta do hotel, seu irresponsável. Ele se virou para a mãe, que estava paralisada. Mãe, fala para ele me dar o quarto. Você disse que ia ser legal. Eu não quero ficar naquele cubículo. A Elisa olhou para mim, depois para o filho. Ela viu meu rosto vermelho de raiva, viu o estrago que ele tinha feito na porta e viu a birra do filho. E foi aí que o mundo parou. Ela deu um passo à frente, vindo em direção a mim, não para me ajudar a controlar o Mateus, mas para se colocar entre nós. Rafa, para! Solta ele! Eu não vou soltar. Ele arrombou a porra da porta. Eu sei, mas por favor, só cede. Não vamos brigar por causa de um quarto. A gente dorme no quarto dele e deixa ele aqui. É só por uma noite. Amanhã a gente resolve. Eu soltei o Mateus, incrédulo. O braço dele escorregou do meu aperto. Ele sorriu, um sorriso vitorioso, de quem sabe que ganhou a batalha. Viu, Rafa? Eu falei que eu ia ficar. Eu não olhei para ele. Eu olhei para a Elisa. Ela estava me implorando com os olhos para que eu fizesse a vontade do filho. A prioridade dela não era o meu bem-estar, não era o respeito pela propriedade, e muito menos o respeito por mim. A prioridade dela era a paz imediata do Mateus. Você está pedindo para eu sair do quarto que eu paguei, às 3 da manhã, para dar para o seu filho que acabou de arrombar a porta? Minha voz saiu baixa, rouca. É só para evitar o escândalo, Rafa. Por favor, a gente dorme lá, é só por hoje. Eu olhei para a porta quebrada. Olhei para o Mateus, que já estava deitando na nossa cama, sorrindo, e olhei para a tia Elisa, que estava me traindo com a postura dela. Naquele momento, eu não senti raiva. Senti um vazio gelado. Eu senti que eu era um estranho ali, um intruso, um obstáculo entre mãe e filho. Eu era o cara que pagava as contas e que precisava ser removido quando incomodava. Tudo bem, eu disse. Minha voz era quase um sussurro. A Elisa suspirou, aliviada. Obrigada, amor. Pega suas coisas, vamos para o outro quarto. Eu balancei a cabeça. Não, eu não vou para o outro quarto. O Mateus levantou a cabeça da cama. Como assim não vai? Você vai dormir onde? Eu não vou dormir aqui. Eu fui até a minha mala, peguei meu passaporte, minha carteira e o celular. Eu não peguei mais nada. Olhei para a Elisa. Ela estava confusa. Rafa, onde você vai? Você vai sair do hotel? Vou, eu respondi, colocando a camisa e o tênis. Mas por quê? A gente pode dormir no quarto do Mateus. Não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo para você, Elisa. Para mim, é o fim de uma ilusão. Eu me virei para a porta quebrada. Eu paguei por essa viagem. Eu paguei por essa suíte. Eu paguei pelo luxo que ele está desfrutando agora. E você, minha esposa, me pediu para ceder meu espaço, minha paz e meu respeito, para satisfazer uma birra de um garoto mimado que acabou de cometer vandalismo. O Mateus, agora totalmente sentado na cama, parou de sorrir. Você está exagerando, Rafa, Elisa disse, a voz subindo uma oitava. Eu não estou exagerando, eu estou vendo a realidade. A partir de agora, eu não sou mais responsável por essa viagem, nem por essa conta. Eu saí do quarto sem dar chance para ela responder. Passei pelo corredor, ouvindo a voz dela me chamando, mas eu não parei. Eu fui direto para o elevador. A cabeça estava rodando. Eu estava em Maui, no meio da madrugada, sem saber para onde ir, mas eu sabia exatamente o que fazer. Cheguei no lobby, estava vazio, apenas o recepcionista noturno cochilando atrás do balcão. Eu me aproximei, a raiva me dando energia. Com licença, eu disse, em um inglês quebrado, mas firme. Eu sou Rafael Costa, quarto 405.
Preciso falar com a gerência imediatamente. O recepcionista, um rapaz jovem, esfregou os olhos. Senhor, a gerência só chega às 9 da manhã. Não? Você vai ligar para quem for responsável agora. Acabei de ter um incidente no meu quarto. Vandalismo. E eu preciso cancelar todos os pagamentos da minha estadia e dos meus acompanhantes. O rapaz ficou tenso, vendo a minha expressão. Cancelar, senhor? A estadia é pré-paga. Eu sei que é pré-paga. Eu quero que você estorne. E eu quero que você cancele todas as reservas, passeios e serviços associados a esta conta, começando agora. A partir deste momento, eu não sou mais o responsável financeiro. Eu estou deixando o hotel. Os meus acompanhantes ficarão, mas eles terão que assumir as despesas a partir de hoje de manhã. O rapaz tentou argumentar, falando sobre a política de cancelamento, multas e a hora inconveniente. Eu não cedi. Eu mostrei a ele o estrago na porta, mostrando a foto que tirei rapidamente no celular. E disse que, se ele não ligasse para o gerente, eu chamaria a polícia do Havaí por invasão de propriedade e danos, e eu faria questão de mencionar o nome do resort. A ameaça funcionou. Ele fez a ligação. Levei mais de 1h30 no lobby, falando com o gerente de plantão por telefone, preenchendo formulários de estorno e cancelamento. Eu fui meticuloso. Eu cancelei a reserva do meu quarto, o que o Matheus estava ocupando, cancelei o quarto do Matheus, cancelei os passeios de snorkel, o jantar especial que eu tinha marcado, tudo. Eu garanti que a conta estivesse zerada, com um saldo a pagar de R$0, e que o sistema sinalizasse que, a partir das 7h daquela manhã, qualquer café, qualquer água, qualquer toalha extra seria cobrada diretamente no cartão que estivesse em posse da Elisa. Às 5 da manhã, o sol começava a nascer sobre o Pacífico. Eu estava com um recibo de estorno e cancelamento nas mãos. Eu tinha acabado de desfazer a viagem de R$50 mil. Eu peguei um táxi no ponto em frente ao hotel e pedi para me levar para o aeroporto, não para pegar um voo, mas para encontrar um hotel decente perto dali. Eu precisava de um lugar para ficar, sozinho, e planejar minha volta para o Brasil. Eu me instalei em um hotel simples perto do aeroporto, tomei um banho e me sentei na cama, olhando para o mar, que agora estava dourado pelo sol da manhã. Eu estava sozinho no Havaí. Era a primeira vez em 4 anos que eu me sentia em paz. Eu sabia que o inferno ia começar logo mais. O Matheus e a Elisa acordariam na suíte principal, com vista para o mar, pensando que tinham vencido. Mas quando eles tentassem tomar o café da manhã, ou pedir um táxi, ou usar o cartão que não existia mais, eles entenderiam que a vitória deles tinha sido muito, muito curta, e que eu não voltaria atrás. Eu peguei meu celular e mandei uma única mensagem para a Elisa. Apenas uma frase. A viagem acabou. Resolvam a volta de vocês. Eu desliguei o celular e esperei. Eu sabia que a qualquer momento o telefone do hotel ia tocar, e eles iriam descobrir que estavam presos no paraíso, mas sem nenhum tostão, dependendo apenas da boa vontade de quem eles tinham acabado de expulsar. O sol já estava alto quando a primeira ligação chegou. Não no meu celular, que estava desligado, mas no telefone do hotel. O recepcionista da manhã veio bater na minha porta. Senhor Costa, sua esposa está ligando. Parece urgente. Eu abri a porta, calmo. Diga a ela que eu estou ocupado. Diga a ela que se ela tiver algum problema de hospedagem, ela deve resolver com o Matheus. Ele é o novo dono do quarto. Eu fechei a porta. O jogo tinha acabado de começar. E eu não estava mais jogando pelas regras deles. Eu fechei a porta e respirei fundo. O recepcionista do hotel simples não insistiu mais. Ele entendeu que a situação era delicada e que eu não estava ali para fazer turismo. Eu me joguei na cama. Eu estava exausto, mas a adrenalina ainda corria. A paz que eu senti naquele quarto minúsculo, com vista para um estacionamento e não para o oceano, era algo que eu não sentia há anos. Era a paz de quem acabou de cortar um tumor maligno. A cirurgia foi bruta, dolorosa, mas necessária para sobreviver. Eu sabia que a Elisa não ia desistir com uma única ligação. Ela ia tentar de novo, e de novo. O Matheus, então, iria ao limite da histeria quando percebesse que o Wi-Fi rápido e a vista para o mar vinham com um preço que ele não podia pagar. Esperei mais 1 hora. O sol já estava alto. Devia ser umas 7h30 da manhã no resort. Hora perfeita para o café da manhã 5 estrelas que eu tinha pago. Meu celular, que estava no modo avião, começou a vibrar violentamente quando eu liguei os dados. Não eram só ligações perdidas. Eram dezenas de mensagens. Eu abri primeiro o WhatsApp. A primeira mensagem era da Elisa, enviada às 7h15. Elisa, 7h15. Rafa,
O que significa essa mensagem? A viagem não acabou. Você está louco? Volta para o quarto agora. A segunda, 3 minutos depois. Elisa, 7h18. Eu fui pedir o café da manhã e o recepcionista disse que a conta está bloqueada. Que palhaçada é essa, Rafael? Desbloqueia isso imediatamente. A terceira, às 7h25. O tom já era de pânico. Elisa, 7h25. O gerente acabou de me ligar. Ele disse que você cancelou tudo, que a porta está arrombada e que a gente tem que pagar o reparo e as diárias a partir de hoje. Você não pode fazer isso. A gente está no Havaí. Eu li as mensagens com a calma de quem lê um relatório de auditoria. Eu tinha planejado cada passo e o plano estava funcionando. Eu sabia que a humilhação pública, na frente dos funcionários do hotel, era o primeiro choque de realidade que ela precisava. Eu resolvi ligar. Eu precisava ouvir a voz dela, não para discutir, mas para selar o acordo. A ligação caiu na segunda tentativa. Rafael, onde você está? Que inferno é esse que você armou? A voz dela estava aguda, histérica, muito diferente do tom calmo e apaziguador que ela usava para defender o Matheus. Bom dia, Elisa. Eu disse com a voz baixa e controlada. Eu estou bem. E você? O Matheus já conseguiu desfrutar da hidromassagem que ele merecia? Não seja cínico. Isso não tem graça. Você nos abandonou aqui. Você cancelou o cartão. Você está me colocando numa situação humilhante. Eu te coloquei numa situação humilhante. Elisa, você me pediu para sair do meu próprio quarto, no meio da madrugada, para ceder a um garoto que invadiu o quarto e quebrou a porta. Você escolheu a paz dele em detrimento do meu respeito. O que eu fiz foi apenas aceitar a sua escolha. Foi só um quarto, Rafa. Pelo amor de Deus, você está jogando fora um casamento de anos por causa de uma briga de adolescente e um quarto de hotel. Não é por causa de um quarto, é por causa de um padrão, Elisa. Eu vi que eu sou dispensável. Eu sou o dinheiro. Quando o dinheiro incomoda, ele é removido. Eu só me removi e levei o dinheiro comigo. Eu ouvi um ruído de fundo e a voz do Matheus gritando ao longe. Mãe, fala para ele que eu vou denunciar ele. Ele não pode fazer isso. Fala que eu vou ligar pro meu pai. A Elisa se afastou um pouco do telefone, provavelmente para dar um tapa no Matheus. Cala a boca, Matheus. Não piora as coisas. Ela voltou para o telefone, a voz embargada. Rafa, por favor, o Matheus está surtando. Ele não tem noção do que está acontecendo. A gente não tem dinheiro aqui. Você precisa reativar a conta. Vocês têm dinheiro sim, Elisa. Eu te dei um cartão de emergência com limite de R$ 10.000 antes de viajarmos. Está na sua carteira. É o suficiente para vocês pagarem um quarto mais simples no resort ou em qualquer outro lugar e comprarem as passagens de volta. Eu paguei a passagem de ida de vocês e eu paguei o luxo da primeira noite. O resto é com vocês. Ela ficou em silêncio por um momento. Eu sabia que ela estava vasculhando a carteira, encontrando o cartão que ela nunca precisou usar. Mas eu não posso pagar a passagem de volta com isso, Rafa. Eu não sei fazer isso, e o hotel está cobrando a diária de ontem e a porta. O que a gente faz? Vocês se viram, Elisa. Vocês são adultos. O Matheus é grande o suficiente para arrombar portas. Ele é grande o suficiente para ligar para a companhia aérea e reagendar o voo. Você tem o cartão de emergência e o seu passaporte. Eu não vou mandar dinheiro extra. O que está aí é o que vocês têm para resolver a situação. Se o dinheiro acabar, vocês vão ter que ligar para sua mãe ou para o seu ex-marido, o pai do Matheus. A menção ao ex-marido dela, o pai biológico que sumiu, atingiu o ponto nevrálgico. Você é cruel, Rafael. Como você pode ser tão frio? Eu sou sua esposa. Não, você é a mãe do Matheus. E o Matheus é a sua prioridade. Sempre foi. Eu sou o homem que pagava as contas. E esse homem agora está de férias, sozinho, no Havaí. Eu ouvi o Matheus novamente, agora mais perto do telefone. Rafa, eu quero o meu tênis. Eu quero o meu videogame. Você não pode ir embora e deixar a gente aqui. Matheus, eu disse, ignorando a Elisa e falando diretamente com ele, com a voz firme. O seu tênis, o seu videogame e todo o luxo que você tem em casa foram pagos com o meu trabalho. E o que você me deu em troca foi desrespeito e vandalismo. Eu não sou seu pai. Eu não sou obrigado a te sustentar. Você acabou de aprender uma lição muito importante. Quem não respeita o dinheiro de quem trabalha, fica sem ele. Ele parou de gritar. Houve um silêncio pesado. Eu não vou discutir mais, Elisa. Eu vou desligar. Se vocês se resolverem, pagarem o que devem ao hotel e tiverem as passagens de volta, me avisem. Eu vou estar no Brasil em 2 dias.
Eu sugiro que vocês façam o mesmo. Você não vai para o Brasil sem a gente. Você vai reagendar o voo. Não, Elisa, eu não vou. Eu já tenho a minha passagem. Eu não sou mais seu acompanhante. Eu sou o Rafael. Você e o Matheus são um problema que eu acabei de terceirizar para você mesma resolver. Eu desliguei o telefone. Meu coração estava batendo forte. Era a conversa mais difícil da minha vida, mas eu senti um peso de anos sair das minhas costas. Eu passei o resto da manhã reorganizando minha vida. Liguei para o meu escritório e disse que a viagem tinha sido interrompida por uma emergência familiar e que eu voltaria antes do previsto. Marquei um voo de volta para 2 dias depois, de primeira classe, é claro. Dessa vez, só para mim. Eu almocei sozinho, olhando para o mar, e o silêncio era ensurdecedor. Eu estava finalmente em paz, mas a paz não durou muito. As mensagens voltaram, e o tom de Elisa mudou de raiva para desespero calculista. Elisa, 14h30. Rafa, o Matheus está passando mal. Ele está vomitando e com febre. Ele está muito estressado. Você precisa voltar. Ele precisa de você. Essa era a tática de sempre, usar a saúde do filho como arma. Eu respondi na hora. Rafael, 14h35. Se o Matheus estiver passando mal, ligue para o serviço de emergência do hotel. Use o cartão de emergência. Você tem seguro viagem, eu paguei. Use o número que está na apólice. Se ele estiver realmente doente, você tem recursos para levá-lo a um hospital. Não me use como desculpa para a sua irresponsabilidade. Ela não respondeu imediatamente. Eu imaginei a cena. Ela tentando convencer o Matheus a fingir uma doença séria, e ele talvez realmente estressado com a perda do luxo. A próxima mensagem veio do Matheus, surpreendentemente. Matheus, 15h00. Rafa, desculpa pela porta. A gente pode voltar para casa? Eu prometo que vou te respeitar. Eu não sabia que você ia fazer isso. A gente está num quarto horrível agora, sem vista para o mar. A mãe tá chorando. A mensagem dele era a prova de que o dinheiro era a única linguagem que ele entendia. O pedido de desculpas não vinha do arrependimento pelo vandalismo, mas pelo pavor de perder o conforto. Eu não respondi o Matheus. Eu esperei a Elisa. Elisa, 15h45. Nós pagamos a porta. Usamos o cartão. Tivemos que nos mudar para um quarto pequeno, nos fundos. O Matheus está arrasado. Rafa, eu sei que eu errei. Eu não devia ter te pedido para sair. Eu devia ter colocado limites no Matheus. Eu estou desesperada. Por favor, compra as passagens de volta pra gente. Eu devolvo o dinheiro. A gente conversa no Brasil. Finalmente, a admissão. Não era uma admissão de culpa profunda, mas uma admissão de necessidade. Eu liguei para ela novamente. Elisa, você já entendeu a situação? Você conseguiu pagar o reparo? Sim, pagamos. Usamos quase metade do limite do cartão. O quarto novo é péssimo, Rafa. Não tem nem frigobar. A voz dela ainda carregava um tom de reclamação, como se eu fosse o culpado pela falta do frigobar. O quarto novo é o que vocês podem pagar, Elisa. E é o que vocês merecem depois de me expulsarem da suíte que eu paguei para vocês. Agora, sobre as passagens de volta. Eu fiz uma pausa dramática. Eu sabia que essa era a parte mais crucial. Eu não vou comprar as passagens de volta. O quê? Por que não? Você disse que era só para eu resolver o problema do hotel. Ela estava voltando ao pânico. Eu disse que vocês precisavam resolver a volta. Eu não disse que eu ia pagar. O cartão de emergência tem limite suficiente para uma passagem econômica de última hora para uma pessoa, talvez. Não para 2 passagens de primeira classe, que era o que estava reservado. Mas a gente não pode voar de econômica. São 20 horas de voo. O Matheus não aguenta. Ele aguentou na primeira classe, reclamando. Ele vai aguentar na econômica, calado. Se vocês não conseguirem passagem econômica, vocês vão ter que arrumar mais dinheiro, ou vender alguma coisa que vocês levaram. Rafael, isso é um sequestro. Você está nos mantendo reféns. Não, Elisa. Eu estou te dando liberdade. Você é livre para fazer o que quiser, desde que você pague por isso. Você tem 10 mil reais na sua carteira. É o seu limite. Você tem que decidir. Ou paga a passagem de volta e volta para o Brasil, ou gasta tudo em mais diárias no hotel e fica sem dinheiro para voltar. A escolha é sua. Eu sugiro que você use o que sobrou para pagar a passagem de volta imediatamente, antes que os preços subam mais. Eu podia ouvir a respiração dela pesada do outro lado da linha. O Matheus estava fazendo perguntas. O que ele disse, mãe? A gente vai ficar aqui? Ele disse que não vai comprar a passagem de volta, Matheus. A gente vai ter que usar o cartão. O Matheus gritou.
Eu não quero gastar meu dinheiro, eu preciso do meu tênis novo, eu não vou voltar de econômica. A reação dele foi a cereja do bolo para mim. O Mateus não estava preocupado com a mãe, nem com o estresse da viagem. Ele estava preocupado com o tênis. Escuta o seu filho, Elisa. Ele está preocupado com o tênis dele, enquanto você está tentando resolver um problema de logística internacional. Eu estou fora dessa equação. Eu vou desligar e não vou atender mais nenhuma ligação sua, até que você me mande a confirmação das passagens de volta de vocês. Quando vocês estiverem no avião, você me manda uma mensagem. Só então eu considero a possibilidade de conversar sobre o divórcio no Brasil. Eu disse a palavra divórcio pela primeira vez. Ela paralisou. Divórcio? Rafael, você não pode. É por causa de um quarto. É por causa da sua lealdade invertida, Elisa. Eu sou o seu marido. Eu sou o provedor. E você escolheu o filho mimado e o vandalismo. Eu não vivo com quem me desrespeita e não me protege. Pense nisso enquanto você procura voos. Eu desliguei, antes que ela pudesse começar a chorar ou implorar. O resto do dia foi de silêncio para mim. Eu passei a tarde na piscina do meu hotel simples, lendo um livro. Eu me senti leve. A dor da perda era real, mas a dor de ser desrespeitado era muito maior. E eu tinha parado de senti-la. No final da tarde, recebi a confirmação. Não era uma mensagem, mas um e-mail encaminhado. Era um bilhete aéreo, 2 passagens de econômica, voo com escala longa em Los Angeles, chegando ao Brasil 2 dias depois do meu. O custo das passagens tinha consumido quase todo o limite do cartão de emergência. Eles estavam voltando quase sem dinheiro, o que significava que as refeições no aeroporto seriam no limite. Eu sorri amargamente. A lição estava sendo aprendida de forma prática. Eu respondi ao e-mail apenas com um ok. Eu estava livre. Mas a história não termina no Havaí. A parte mais difícil seria o retorno ao Brasil, onde teríamos que enfrentar a realidade legal e social. No dia seguinte, eu estava no aeroporto de Maui, esperando o meu voo. Eu estava tranquilo, tomando um café caro, sozinho, sem ninguém chutando a minha poltrona ou reclamando do serviço. Eu vi o Mateus e a Elisa de longe, na área de check-in da econômica. Eles pareciam miseráveis. A Elisa estava com a cara amassada e inchada de choro, e o Mateus estava emburrado, carregando uma mochila pesada e olhando o celular, provavelmente sem bateria. Eles não me viram. Eu estava de óculos escuros e boné. Eu senti um breve momento de culpa. Eu poderia ter facilitado. Poderia ter comprado as passagens de primeira classe de novo, apenas para evitar o sofrimento deles. Mas aí eu lembrei do som daquela porta arrombando e da voz da Elisa pedindo para eu ceder o meu espaço. A culpa desapareceu. Eu embarquei no meu voo e durante as longas horas de volta, eu comecei a planejar a minha vida sem eles. Eu precisava de um advogado. Eu precisava ser rápido e eficiente. Quando cheguei em casa, no Brasil, 2 dias antes deles, a casa estava silenciosa. Era um alívio. Eu usei esse tempo para encontrar um bom advogado de família e organizar minhas finanças. Eu expliquei a história toda para o Dr. Gustavo, o advogado. Ele ouviu atentamente, balançando a cabeça. Rafael, o que você fez foi extremo, mas legalmente defensável. Você não os abandonou. Você retirou o suporte financeiro de um bem de luxo que estava sendo abusado. O fato de você ter provido um cartão de emergência e seguro viagem mostra que você não agiu com má fé. O vandalismo do seu enteado e o fato de sua esposa ter priorizado o filho em detrimento do seu bem-estar são provas de que o casamento estava insustentável. Eu quero o divórcio, Dr. Gustavo, e eu quero que seja rápido. Eu não quero pagar pensão para o Mateus. Ele tem 16 anos e tem um pai biológico vivo, mesmo que ausente. A pensão para o enteado é um ponto delicado, mas vamos lutar. Seu dever legal é com a sua esposa, mas se comprovarmos que o Mateus é sustentado pelo pai biológico, mesmo que minimamente, e que ele tem plenas condições de ser sustentado pela mãe, já que você provia o luxo, podemos ter sucesso. O fundamental é, você tem que estar fora de casa antes que ela chegue. Fora de casa? Sim, se você sair, você prova que o relacionamento acabou. Se ela chegar e você estiver lá, a briga vai ser na sua casa, e você vai estar numa posição de desvantagem emocional. Você precisa estar num apartamento temporário, com a sua vida organizada. Aquilo fez sentido. Eu não podia permitir que a Elisa usasse a casa como campo de batalha. Eu tinha um apartamento que eu alugava em São Paulo que estava vazio.
Eu arrumei minhas malas, peguei todos os meus documentos importantes e movi meus objetos pessoais e de valor para um cofre. Eu deixei uma carta em cima da mesa de jantar. Eu não queria que ela me visse novamente até que estivéssemos em uma reunião formal. Eu precisava manter a distância emocional que eu tinha conquistado no Havaí. Na carta, eu fui direto. Elisa. A viagem ao Havaí serviu para me mostrar que nosso casamento acabou. Sua escolha de colocar o Matheus acima do nosso respeito e da minha segurança, culminando no pedido para que eu saísse do meu próprio quarto após um ato de vandalismo, foi a prova final de que não somos parceiros. Eu já iniciei o processo de divórcio. Você será contatada pelo meu advogado, Dr. Gustavo. Eu não estarei em casa quando você chegar. Eu mudei para o meu apartamento em São Paulo. As contas da casa estão pagas por mais um mês. Depois disso, você terá que assumir as despesas ou se mudar. Não tentarei contato. Qualquer comunicação a partir de agora será feita através dos advogados. Rafael. Eu coloquei o envelope na mesa, saí de casa e fechei a porta. A sensação foi de dever cumprido. Eu tinha me libertado. Eu cheguei em São Paulo na tarde em que eles chegariam ao Brasil. Eu estava no meu apartamento, olhando a cidade cinzenta, mas me sentindo mais leve do que nunca. Eu sabia que o avião deles pousaria por volta das 20h. Às 21h, meu celular tocou. Era uma ligação da Elisa, mas eu não atendi. Eu esperei o WhatsApp. Elisa, 21h35. Rafael, eu acabei de chegar em casa. Os sinto em... Que palhaçada é essa? Que carta é essa? Onde você está? Elisa, 21h36. Você não pode fazer isso. Você não pode me expulsar da nossa casa. Elisa, 21h38. O Matheus está histérico. Ele viu que você levou o videogame e o computador dele. Devolve as coisas dele agora. Eu sorri. Eu não tinha levado o videogame dele, mas eu tinha levado o meu laptop e o meu equipamento de trabalho, que ficavam no mesmo escritório. A prioridade dele era sempre material. Eu respondi apenas com uma mensagem seca, a última que eu mandaria sem intermédio do advogado. Rafael, 21h45. Leia a carta. Entre em contato com o Dr. Gustavo. O videogame e o computador dele estão onde sempre estiveram. Se você está preocupada com objetos materiais, lembre-se que a casa é minha, e eu permiti que vocês ficassem por mais 30 dias. Não piore as coisas. Eu bloqueei o número dela por uma semana. Eu precisava de paz para trabalhar e para me reestruturar. O Matheus, sem o luxo do dinheiro e sem o conforto do meu silêncio, teria que encarar a realidade com a mãe. Naquela semana de silêncio, o Dr. Gustavo me preparou para a batalha. Ele me alertou que a Elisa tentaria usar a emoção, o Matheus, e a opinião dos nossos amigos em comum. Ela vai dizer que você a abandonou no estrangeiro. Prepare-se para um terlinho de narrativas. Ele disse. Eu tenho a história da porta arrombada, doutor. E eu tenho o comprovante de que paguei a passagem de volta e deixei um cartão de emergência. Ótimo, mas o foco dela será o dinheiro. O Matheus vai ser a arma principal. Eles vão tentar forçar uma pensão alimentar para o garoto, mesmo que ele não seja seu filho biológico. Ela vai alegar que você criou uma expectativa de sustento nos últimos 4 anos. Essa era a minha maior preocupação. Pagar a vida de luxo do Matheus para sempre. A primeira reunião de conciliação foi marcada para 2 semanas após o nosso retorno. Eu estava pronto, eu estava de terno, calmo e com todos os documentos na mão. A Elisa chegou atrasada, acompanhada por uma advogada que parecia mais uma assessora de celebridades. A Elisa estava vestindo roupas caras e parecia exausta. O choque de realidade tinha cobrado seu preço. Rafael, ela disse, antes de se sentar, com os olhos vermelhos. Você não precisava ter feito isso. A gente podia ter conversado. Eu não respondi. Apenas assenti para o Dr. Gustavo. A reunião começou com a advogada dela, doutora Lúcia, expondo o que ela chamava de abuso emocional e financeiro que eu havia cometido. Meu cliente, a senhora Elisa Costa, foi abandonada pelo marido em um país estrangeiro. Ele cancelou todos os meios de subsistência, deixando-a com o filho menor de idade, o Matheus, sem condições de retornar ao Brasil. Isso é um ato de vingança mesquinho e cruel, que causou danos psicológicos profundos ao Matheus, que precisou ser medicado. Eu mantive a calma. O Dr. Gustavo interveio. Doutora Lúcia, com todo respeito, seu cliente não foi abandonado.
O senhor Rafael Costa retirou o suporte financeiro de um pacote de luxo após o enteado, Mateus, cometer vandalismo contra a propriedade do hotel e forçar o senhor Costa a deixar o quarto. O senhor Costa providenciou um cartão de emergência com limite de R$ 10.000 e seguro viagem. O Mateus é um garoto de 16 anos, não uma criança indefesa. A decisão de retornar em voo econômico foi uma escolha logística feita pela senhora Elisa. Gostaríamos de focar no divórcio consensual e na divisão de bens. A Elisa, que estava quieta, interrompeu. Consensual. Você me roubou, Rafael. Você levou todos os meus cartões e me deixou sem nada. E você levou o computador do Mateus. Elisa, por favor, mantenha a calma, eu disse pela primeira vez na reunião. Seus cartões estão na sua carteira. O que eu cancelei foi o meu cartão, que pagava as suas despesas. O computador do Mateus está no quarto dele. E o que eu levei foi o meu laptop de trabalho. Não vamos discutir objetos materiais de baixo valor. Vamos discutir a casa e a pensão. O clima pesou quando chegamos no ponto da pensão. A doutora Lúcia propôs uma pensão robusta para Elisa e uma pensão alimentar para o Mateus até ele completar 24 anos, cobrindo faculdade e todas as despesas. O senhor Rafael Costa sempre manteve o padrão de vida do Mateus. Ele criou uma relação de pai e filho, e agora não pode simplesmente retirar esse suporte, sob a alegação de uma briga mesquinha de férias. O doutor Gustavo me olhou. Era a minha vez de falar. Doutora, a relação entre mim e o Mateus nunca foi de pai e filho. Era uma relação de provedor e dependente, onde o dependente não demonstrava respeito. O Mateus tem um pai biológico que deve cumprir o dever de pensão. Eu não sou legalmente responsável por ele. E sobre o padrão de vida, o padrão que eu provia era de luxo. A partir de agora, o padrão será o que a Elisa pode sustentar com o trabalho dela, somado à pensão do pai biológico do Mateus. A Elisa explodiu. Você é um monstro, você está fazendo isso só para me atingir. O Mateus te odeia, ele disse que você é o pior homem que ele já conheceu. Isso não é novidade, Elisa. Ele me odiava quando eu estava pagando a viagem para o Havaí também. A diferença é que agora eu não estou mais pagando. A reunião terminou sem acordo, mas eu tinha deixado claro o meu ponto. Eu não era mais o caixa eletrônico. A lição do Havaí era irreversível. Eu saí do escritório do advogado sabendo que a batalha seria longa. Mas eu estava pronto, eu tinha paz, e isso valia mais do que o luxo de uma suíte com vista para o mar. Eu tinha recuperado meu valor próprio. Continua. Precisamos expandir a batalha legal e o desfecho da relação com o Mateus e Elisa no Brasil para a próxima parte. A batalha legal, como se o Dr. Gustavo tinha avisado, não era sobre quem estava certo, mas sobre quem tinha a narrativa mais forte e quem controlava as finanças. Para mim, a vitória já tinha sido conquistada no Havaí, mas eu precisava de uma vitória formal para garantir minha liberdade a longo prazo. Nos meses seguintes, a minha vida se resumiu a relatórios financeiros e reuniões com o Dr. Gustavo. Eu mantive a distância. Eu não atendia ligações, não respondia e-mails e cancelei todas as redes sociais para evitar a guerra de narrativas que a Elisa tentava espalhar através de amigos em comum. As poucas notícias que chegavam eram filtradas e sempre mostravam o mesmo panorama: o desespero financeiro dela. Elisa não trabalhava formalmente há anos. Ela era dona de casa e vivia do meu dinheiro. O luxo que eu provia não era apenas conforto, era uma prisão dourada para ela. Agora, sem mim, ela estava sendo forçada a se virar. A casa, que era de minha propriedade antes do casamento, foi o primeiro ponto de atrito. Eu dei a ela o prazo de 30 dias, conforme a carta. Ela não saiu. Ela tentou usar o Mateus como escudo, alegando que a mudança seria traumática para o garoto no meio do ano letivo. O Dr. Gustavo foi implacável. Ele entrou com uma ação de reintegração de posse. Elisa tem que entender que o tempo de depender de você acabou, Rafael. Ela precisa de um choque de realidade para aceitar os termos do divórcio. O foco dela é a pensão para o Mateus, e é aí que vamos atacar. A doutora Lúcia, advogada da Elisa, tentava desesperadamente enquadrar o Mateus na tese da família socioafetiva. Ela alegava que por 4 anos eu agi como pai, paguei escola, viagens, saúde, criando um vínculo que não podia ser rompido unilateralmente por vingança. O Dr. Gustavo usou o incidente do Havaí como nossa principal arma. Excelência, ele argumentou em uma das audiências preliminares. O Mateus, de 16 anos, agiu com hostilidade e vandalismo contra o patrimônio do hotel, forçando o meu cliente a se retirar do quarto que ele pagou.
O Mateus nunca aceitou o Sr. Rafael como figura paterna, mas apenas como fonte de recursos. A própria Sra. Elisa priorizou a birra do filho em detrimento do bem-estar do marido. Não há laço socioafetivo aqui. Há uma relação de exploração financeira que culminou na ruptura. Nós anexamos ao processo o relatório do hotel em Maui, o valor pago pelo reparo da porta, que foi estornado do cartão de emergência da Elisa, e as mensagens de Mateus reclamando do quarto de merda. A prova do vandalismo, do desrespeito aberto e da conivência da Elisa desmantelou o argumento da família feliz que a doutora Lúcia tentava construir. O juiz, um senhor pragmático, viu a situação com clareza. Ele não ignorou o fato de que eu havia sustentado o garoto, mas ele também não podia ignorar a hostilidade comprovada. A decisão sobre o Mateus foi o meu maior alívio. O juiz negou a pensão alimentar. Ele determinou que o Mateus, tendo pai biológico vivo, mesmo que ausente e com paradeiro incerto, a responsabilidade primária era dele, e tendo a mãe com condições de trabalhar, não se enquadrava como dependente legal de um padrasto após uma separação litigiosa e hostil. A manutenção do padrão de vida não era uma obrigação legal eterna. A Elisa ficou furiosa. Ela chorou na audiência, alegando que eu estava condenando o filho à miséria. Miséria, Elisa? Eu falei, quebrando o protocolo, e o juiz me permitiu continuar. Miséria é o garoto ter 16 anos e achar que o mundo deve a ele uma suíte com hidromassagem, a ponto de arrombar uma porta. Eu não estou condenando ele à miséria. Eu estou forçando ele a encarar a realidade. O juiz me deu uma advertência, mas o recado estava dado. Com a pensão do Mateus negada, a doutora Lúcia perdeu a força. O divórcio se tornou inevitável, e para evitar um processo longo e caro sobre a divisão de bens, já que a maior parte era pré-casamento, a Elisa finalmente concordou em ceder. O acordo final foi simples. Eu pagaria uma pensão conjugal para a Elisa por um período de 18 meses, um valor razoável para que ela se reestruturasse e voltasse ao mercado de trabalho. Eu ficaria com a casa, os bens da minha empresa e o apartamento em São Paulo. Ela ficaria com o carro que eu tinha dado a ela e uma quantia em dinheiro para mobiliar o novo apartamento. E, crucialmente, 0 pensão para o Mateus. O Mateus teria que se contentar com o que a mãe pudesse pagar. E se quisesse o luxo de volta, teria que correr atrás do pai biológico ou, ironicamente, arrumar um emprego de meio período. Um mês depois do acordo assinado, eu voltei à antiga casa para supervisionar a mudança da Elisa. Ela já havia se mudado para um apartamento alugado, bem menor e em um bairro mais modesto. Eu entrei na casa e senti o cheiro de vazio e poeira. O Mateus estava lá, sentado na escada, jogando em um celular velho que ele tinha desenterrado. Ele estava visivelmente mais magro, e as roupas dele não eram mais as de grife. Ele me viu e não desviou o olhar. Não havia mais o sorriso de vitória do Havaí. Havia apenas ressentimento e, talvez, um pouco de medo. "O que você veio fazer aqui?" Ele perguntou a voz rouca. "Vim garantir que tudo que é meu fique, e que o que é da sua mãe seja levado." Eu disse, sem emoção. "Você levou meu videogame." Ele acusou. "Eu não levei o seu videogame, Mateus. Eu levei o meu. O seu está na caixa, na garagem. Você pode levar. Mas se você vender, lembre-se que é o seu último." Ele bufou, mas não discutiu. Ele estava quebrado. O Mateus mimado que arrombava portas tinha sido esmagado pela realidade financeira. A Elisa apareceu na sala, vindo da cozinha. Ela estava pálida e com olheiras profundas. "Você não precisava ter feito isso, Rafael. Você poderia ter sido generoso," ela disse cruzando os braços. "Generoso?" Eu repeti, olhando para a escada onde o filho dela estava. "Generosidade não era o que vocês buscavam, Elisa. Vocês buscavam exploração. Eu fui justo, não generoso. A generosidade não me protegeu. A justiça, sim. E o Mateus? Você não se importa com o futuro dele? Eu me importo com o meu futuro, Elisa. E o futuro de vocês está nas suas mãos. Você tem 18 meses para se reerguer. Se você usar esse tempo para culpar a mim e mimar o Mateus, o futuro dele será exatamente o que você teme: dependência e miséria. Se você o ensinar a trabalhar e a respeitar, ele tem chance." Eu não esperei a resposta. Eu me virei e saí da casa. Naquele dia, eu não senti ódio. Senti pena. Pena da Elisa, que trocou o conforto e a estabilidade por uma paz ilusória com o filho. E pena do Mateus, que nunca teve a chance de crescer com limites. A minha vida se transformou. Eu vendi a casa grande e me mudei definitivamente para o apartamento em São Paulo.
Eu foquei no trabalho, expandi a logística para o sul e voltei a viajar, mas dessa vez, por prazer, com a certeza de que eu era o único responsável pela minha felicidade. O divórcio foi homologado 6 meses depois. A última parcela da pensão conjugal foi paga religiosamente. Eu nunca mais tive contato direto com a Elisa ou o Mateus. Anos depois, eu soube por um amigo em comum que a Elisa tinha conseguido um emprego como assistente administrativa em uma empresa pequena. Ela estava vivendo uma vida simples, mas estável. E o Mateus? Ele reprovou na escola. A mãe, sem dinheiro para a escola particular, matriculou ele em uma escola pública. Ele teve que arrumar um emprego de telemarketing para ajudar nas contas e comprar os próprios tênis. O Mateus, o garoto que arrombava portas por uma suíte com vista para o mar, estava trabalhando. A notícia me deu uma satisfação silenciosa. Não era vingança. Era a prova de que a lição do Havaí, embora brutal, tinha sido eficaz. Aquele avião que eu peguei sozinho de Maui para o Brasil não foi apenas uma viagem, foi a minha fuga. Foi o momento em que eu entendi que, às vezes, para salvar a si mesmo, você tem que queimar a ponte e deixar os outros aprenderem a nadar. Eu perdi 50 mil reais naquela viagem, mas eu recuperei o meu respeito e a minha vida. E isso, gente, não tem preço. Se você está vivendo uma situação onde o seu valor é medido pelo seu cartão de crédito e onde a sua paz é constantemente sacrificada pela irresponsabilidade de terceiros, pare. Não espere chegar às 3 da manhã no Havaí para entender quem você é no relacionamento. Eu esperei e quase me custou tudo. Não cometa o mesmo erro. A sua paz vale mais do que qualquer suíte de luxo. E se essa história te tocou, se inscreve aqui no canal. Deixa seu comentário. Eu quero saber, o que você faria se estivesse no meu lugar, no meio da madrugada, com a sua esposa te pedindo para ceder o seu lugar para o filho dela? Eu fiz o que eu tinha que fazer. E hoje, eu sou um homem livre. Valeu, e até a próxima.